Olá, eu sou a Beatriz e hoje eu estou aqui para uma rápida substituição da Juliana Massi, enquanto ela está de licença. E vamos receber duas pessoas muito queridas nossas aqui do DEA para falar sobre avaliação de aprendizagem. Vou começar apresentando nossos convidados. A Débora Malê é graduada em Letras e doutora em Educação pela USP. Ela está no INSPER há mais de 7 anos e é uma das coordenadoras da área, de desenvolvimento de ensino-aprendizagem do DEA. Ela tem atuação na educação há muitos anos e atua em diversas instituições como a Laureate e o Senac. E temos também o professor Thales, que é graduado e mestre em matemática pela USP, docente no INSPER há 8 anos, um pouquinho mais de 8 anos, e hoje também coordenador do Núcleo de Gestão da Aprendizagem no DEA. Ele possui quase 15 anos no meio educacional e atua também como autor de materiais didáticos, como por exemplo para o Anglo Sistema de Ensino. Muito bem-vindos ao nosso DEAcast. Nós vamos falar um pouquinho então sobre esse tema, que é a avaliação. A gente que está no INSPER, que a avaliação ela tem um propósito, inicialmente, mas se a gente for pegar aí a nossa experiência de sala de aula como aluno e como professores, a gente sabe que não é exatamente da forma ideal que ela funciona muitas vezes. Tem muito um medo, às vezes, associado, inclusive, à avaliação. E aí eu acredito que isso tenha uma série de razões. E eu acho que eu queria começar perguntando para vocês, por que vocês acham que tem esse estigma da punição associado um pouco à avaliação, assim? Por que vocês acham que isso ocorre? Olha, vou até contar uma historinha que eu acho que ajuda a ilustrar. Não é do ensino superior, é da educação básica, mas acho que ajuda a gente um pouco a entender. Por que eu estou pegando a educação básica? Porque a educação básica tem conselho de classe, que é aquele grupo que se reúne da orientação educacional, coordenação, professores, para decidir justamente se o aluno é aprovado ou não, de acordo com os processos lá de recuperação. E eu me lembro de um episódio, isso é o Ensino Fundamental 2, tá? De uma aluna dedicada, assim, ia, sentava na primeira carteira, tinha dificuldades ali de interação, talvez com outros colegas, tinha feito comigo uma redação muito boa, criativa, dentro daquilo que tinha sido pedido. Mas, enfim, estava lá, no conselho. E eu me lembro assim, que porque se considerava que ela não tinha o desempenho esperado, e ali ela estava, acho que em 3 disciplinas, que é quando você vai decidir, eu me lembro assim, por exemplo, de uma professora diminuir a nota dela, assim, olhando, revendo a prova, ela teria dado 7 originalmente e passou depois para 4. Então, você vê assim, porque, na verdade, a ideia assim, de que não podia passar, ela acabou sendo aprovada e ela acabou sendo reprovada no ano seguinte, esse é um caso extremo que eu estou trazendo, que tem várias variáveis aí, como eu disse, mas acho que traz um pouco essa ideia assim, olha, certas coisas a gente não pode permitir, Agora, qual que é o meu ponto? Se você deu uma nota 7, você abaixar para 4, quer dizer, qual que é o critério que você está usando para isso? Parece que é muito mais um julgamento com outros vieses do que, de fato, olhar um resultado, Quando a gente pensa também, talvez, uma avaliação numa situação mais comum, eu acho que tem um caráter assim, Eu, professor, em geral, parto de uma visão de ensino. Eu ensino pra caramba, eu me dedico, eu dou as aulas da melhor forma que eu posso, o que é totalmente verdadeiro, Mas aí eu falo assim, aluno, você tem que fazer a sua parte. E a avaliação é o momento de eu verificar isso. Então, dizendo assim, olha, essa avaliação e esse resultado é sua responsabilidade. Então, quando você vai, aí começa aquele processo de correção de avaliação, ou seja, que é super desgastante, cansativo, fala, olha, esses alunos não estudam, não fazem nada. Então, acho que tem mesmo esse momento assim, de acerto de contas nessa visão, de alguma maneira, da falta de dedicação do aluno, ou porque não é possível permitir alguma coisa. Então, acho que tem mesmo essa visão um pouco histórica de que, porque é uma visão de ensino. Quer dizer, se eu ensinei e aquela pessoa não tem condições de aprender, ou ela não se esforça para aprender, é nesse momento que isso vai meio que ser ajustado. Tem também questões, às vezes, que eu acho que são relativas aí a comportamento. Tem aquele aluno que irrita o professor, ele acha, ele não tem com aquele aluno uma boa relação, e às vezes pode acontecer, de fato, de haver
não só para o aluno irritante, mas para o aluno que ele gosta, que ele acha dedicado, uma influência, um viés, vamos dizer assim. Então, você vai olhar aquela avaliação e aquela resposta com outro olhar, dependendo de quem é. O que é complicado também, né? Você procura ter uma isenção àquilo que foi entregue efetivamente. Então, acho que tudo isso está por trás de uma ideia de ensino, de fato, né? E de que, assim, quem não teve condições de aprender, eu vou, de alguma forma, conseguir garantir que isso não vá adiante. Eu quero ver o aluno, o que ele aprendeu, porque, assim, a minha parte eu fiz, eu ensinei, né? Então, ele precisa se dedicar, se ele não fez, uma questão que ele precisa ter uma consequência. Claro, eu preciso reforçar, assim, eu não estou dizendo com isso que a gente tem que aprovar todos os alunos, não é esse o ponto. Mas é assim, qual tem sido, né, o papel da avaliação no processo de ensino-aprendizagem? Para o aluno, acho que também tem um ponto importante, que é assim, prova é uma coisa, um obstáculo a ser superado. Talvez as disciplinas sejam obstáculos a serem superados, né? Mas a prova é justamente esse momento, assim, deixa eu administrar isso aqui, passar e me livrar disso, né? Então, se eu vou bem numa avaliação, eu estou me livrando daquilo. Então, assim, muito distante de uma relação com a aprendizagem, sem sombra de dúvida. Acho que professor e aluno acaba tendo esse lugar de avaliação, ela como se não tivesse incluída no processo de aprendizagem, né? Ela está lá no final e aí vem essas cargas emocionais e tudo mais, né? E aí, você começou contando a história do Ensino Fundamental 2, louco, né? Porque isso acontece ao longo da vida escolar inteira do aluno, né? E aí, bom, claro, a gente está aqui no ambiente universitário, mas isso aqui acaba se reproduzindo, né? Porque o aluno foi treinado ao longo de 10, 12, 13 anos escolares nessa perspectiva. E aí depois fala assim, olha, não, você tem que entender que a avaliação não é um instrumento de punição, é muito difícil. Porque o negócio já está muito arraigado, né? Essa percepção de que o professor vai fazer algumas coisas para me ferrar, porque em alguma aula eu tive talvez um comportamento que ele não gostou tanto. Então, precisar um pouco lutar contra isso, mas talvez aqui no ensino superior já seja muito difícil, porque já tem muito essas amarras, né? Vem muito aquela coisa, ganhei essa nota porque o professor não gosta de mim, né? O que, né, a gente sabe que tem um histórico, essa construção que a Débora bem falou, né? E aí eu acho que a questão a gente entende, como a gente sabe por experiência, como que não é visto e praticado a avaliação, mas como que ela deveria, então, ser? Acho que aí é o foco, porque nós estamos olhando para a aprendizagem. Eu acho que a grande mudança é essa, né? Quer dizer, eu parar de olhar o que eu ensinei e ver o que você aprendeu, mas entender que a avaliação, ela faz parte do processo de aprender. E, na verdade, talvez seja o momento mais rico para, de fato, assim, não vamos olhar a avaliação como um ponto de chegada, mas como um ponto de partida. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou olhando para a aprendizagem, eu vou ver o seguinte, durante as aulas eu vou tendo algumas dinâmicas, eventualmente, que eu consigo mobilizar o aluno para ele estudar, praticar aquilo que a gente quer que ele aprenda. Mas ele vai mostrar o aprendizado dele na avaliação, o que ele aprendeu ou não aprendeu. Há uma fotografia que você tira desses alunos, né? E aí, se o meu foco é aprendizado, eu vou me interessar muito por aquilo que foi feito, no sentido de olhar esses resultados e entender assim, puxa, mas o que o pessoal não está sabendo fazer? Por que não acertou? Né? Por que essa resposta está errada? Tem alguma coisa que, claro, nesse raciocínio, nesse racional que foi desenvolvido, que, de alguma maneira, em algum momento, saiu do caminho que era esperado. Né? E aí olhar isso, olhar quantos alunos estão nesse grupo. Né? Porque aí é isso, quer dizer, eu estou ali, no fundo, para usar a avaliação para auxiliar a aprender. Então, eu vou pegar uma fotografia que é do aluno, que foi ele que fez a resposta, né? Num contexto assim que ele não está colando, certo? Ele fez aquela resposta e assim, o que ele não está sabendo fazer e o que ele está sabendo fazer. E quantos? Porque, em princípio, a gente pensa o seguinte, se eu vou avaliar, é porque o mais importante está ali. Eu ponho na avaliação aquilo que eu considero o mais relevante. Então, não deveria sair do processo sem saber fazer aquilo que a avaliação, né? Especialmente algumas avaliações mais centrais que a gente coloca, indicam. Então, eu deveria usar isso para intervir. Para intervir em que sentido? Puxa, eu tenho 50% dos alunos nessa avaliação não sabem fazer tal coisa. Então, deveríamos fazer alguma intervenção. Será que eu preciso dar essa aula de uma outra forma? Eu preciso tentar auxiliá-los a entender por que eles não estão sabendo tal coisa, né? Porque, estou chutando um exemplo aqui, 50% é uma quantidade expressiva de alunos que não estão sabendo alguma coisa, né? Fazer algo. Então, eu preciso, de alguma forma, deveria olhar isso para auxiliar a aprendizagem. E não para dizer, olha, você, né, não conseguiu, né? Quer dizer, o que você não está conseguindo e como é que eu consigo apoiar? Quando eu penso em uma avaliação final,
mais de final, né? Às vezes a gente tem prova final, enfim. Eu preciso olhar também esse resultado para falar assim, bom, mas será que tem alguma coisa nesse desenho aqui que não está legal? Puxa, eu tenho tanta gente que está saindo daqui no limite do aprendizado, por exemplo, tá? Da disciplina. Então, talvez assim, puxa, isso é importante. Não podia sair daqui tanta gente com essa dificuldade, né? Não é que eu consigo mexer alguma coisa nessas aulas para que eu possa tentar melhorar esse aprendizado. Eu acho que é esse, ou seja, eu começo como docente a me responsabilizar um pouco por isso. E não dizer assim, aprendizado é o problema do aluno, não é o problema meu, né? E acho que isso traz para os professores, talvez a primeira vez que a gente fala sobre isso, uma ideia de, mais trabalho, né? uma sobrecarga, de repente, né? Como, não que não ter trabalho também, não incorporar isso, mas eu acho que talvez venha com um pouco dessa percepção, né? Que é muito difícil. Não, fiquei pensando aqui nisso que a Débora falou, né? Que medida que usar, porque assim, todo mundo aqui já foi aluno e já lidou com essa situação de que eu sei mais essa parte do que essa parte aqui, então eu faço uma compensação para que eu seja aprovado na disciplina. Então você acaba passando a disciplina sem saber efetivamente aquilo que era fundamental, né? Então assim, a gente tem que trabalhar de alguma forma para repensar isso, só que isso dá trabalho, né? A gente sabe também que o tempo de aula é escasso, né? Que assim, entre reuniões, provas e atividades e todas as dinâmicas que você vai preparando ao longo do curso, é muito difícil você ter tempo para pensar nessas mudanças todas, né? Mas assim, acho que talvez isso fique muito de aprendizado em algumas situações, você talvez não consiga aplicar aquilo que você gostaria naquele momento, mas que já fique depois isso de registro para quando você for pensar no curso, numa próxima oportunidade, essas implementações acontecerem. Né? Porque às vezes eu sei que no tempo do curso, eventualmente, não dá tempo de fazer isso, né? Mas é uma proposta de reflexão mesmo, né? Sim. E claro, isso vai gerar um trabalho a mais, com certeza. Não, acho que dá trabalho também a forma como tá, né? Mas propor mudança vai trazer isso, né? E aí eu já aproveito para emendar como então que como a gente poderia produzir melhores avaliações, assim. Olha, na minha visão, a gente às vezes tenta tomar alguns cuidados na hora de criar uma prova, né? Eu tenho que... Quanto específico eu tenho que ser na formulação de um enunciado, né? Que às vezes a gente quer deixar um enunciado muito aberto, né? E isso pode acabar gerando alguns problemas, né? Aí, de novo, é uma reflexão do professor saber se ele quer deixar uma coisa aberta desse jeito, né? Tem uma história que ficou famosa, né, num livro que fala de um professor de física que queria pediu uma prova assim, né? Olha, você tem um instrumento que mede a pressão e você vai subir no prédio, e você quer calcular a altura de um prédio. Como é que você faz para, usando esse instrumento de pressão, para saber a altura do prédio? O que ele queria era isso, você sabe a pressão, então jogando uma formulinha ali, você tem a altura do prédio, de maneira bastante rápida, né? Só que as respostas que o aluno foi dando, todas fugiram a isso. Porque ele falou que assim, você tem esse instrumento, você tem que saber a altura do prédio. Era uma pergunta bastante aberta, né? Então assim, tiveram respostas do tipo, eu jogo aquele instrumento do topo do prédio. Eu sei o tempo de queda, se eu sei o tempo de queda, eu consigo saber a altura. Então assim, fugiu completamente ao que ele queria, né? Aí surgiu uma outra resposta que era, eu coloco o aparelho, né, o instrumento, de pé e vejo o tamanho da sombra dele. Eu sei o tamanho do aparelho, isso é fácil de medir, o tamanho da sombra também. O tamanho da sombra do prédio eu também sei fazer. Então, por uma questãozinha de matemática, tá errado, simples, né? Pois é. Então, são várias respostas que, de fato, permitem o aluno obter aquela... Claro que depois o pessoal foi extrapolando, né? Se, eu pego aquele instrumento e falo assim, tem... Vou no prédio e marco 1, 2, 3, e falo assim, então eu sei quanto tem no total. Mas só para mostrar isso, né? Que assim, você deixar as questões muito abertas podem gerar esse tipo de circunstância. Isso não é um problema, mas assim, você precisa eventualmente pensar um pouco nisso, né? Então, ter enunciados mais claros é um ponto fundamental, né? Que acho que assim, você ter clareza exatamente do que você quer medir. Saber o público que você está trabalhando, porque o jeito que eu pergunto uma coisa no ensino fundamental 2 é diferente do jeito que eu vou perguntar. Talvez eu pergunte a mesma coisa no ensino médio, mas de outro jeito, né? Então, essa adequação ao nível cognitivo é importante. E conseguir verificar se você tem a possibilidade de fato mensurar aquilo que você está cobrando. Será que eu consigo saber se o aluno... qual é o tipo de resposta que ele vai dar para eu dizer que ele vai ter um 10, que ele vai ter um 8 ou que ele vai ter um 7? Como é que eu faço para ter esse tipo de gradação ali na hora de fazer a correção? Esse tipo de critérios, eles têm que ser pensados antes de você elaborar a prova. Porque eles até acabam ajudando você a ver se a sua prova é uma boa prova.
né? Porque depois pode acontecer de você lá na frente descobrir, putz, a questão foi uma porcaria, porque no final das contas ficou talvez muito bimodal, assim, ou o cara acertava tudo, ou errava tudo, e às vezes não era isso, essa a proposta. Isso pensando em prova aberta, né? Porque tem as provas de múltipla escolha também, que entra um pouco a Débora falou, de colocar algumas alternativas já com distratores. Olha, se o aluno pensar isso daqui, ele vai chegar nessa outra resposta. E a resposta que ele marca é importante também para eu saber onde é que está tendo erro. Então, esse tipo de coisa acho que acaba sendo importante na hora de criar uma prova. Não sei, é a minha visão. Não, com certeza. E aí eu acho que também tem o fator da área, né? Porque, por exemplo, o Thales é formado em matemática, eu sou formada em história originalmente. E eu amava professores que faziam questões assim, você tinha que preencher 2 folhas de almaço e a questão tinha 3 palavras. E aí o professor ficava muito a cargo dele. Ah, esse aluno aqui, ok. Mas não tinha nenhum tipo de rubrica, não tinha... Era o professor, né? E aí eu acho que isso também traz a questão de relações de poder mesmo, né? O professor, ele tem essa posição de ele é o detentor do conhecimento e ele vai avaliar se eu estou, né, à altura daquele nota 10, né? E é muito difícil também romper com isso, com essa visão. A ideia, quando você faz isso numa turma que nunca passou por nada disso, eu vou fazer uma questão... Eu gosto de matemática, eu vou fazer uma questão aberta. Eu já fiz isso em sala de aula. Uma vez eu cobrei uma questão que dava o nível de desperdício de frutas, né, no país. E aí, num dos itens que eu perguntei, que era o item aberto, eu falei assim, escuta, se você fosse de uma ONG, qual dessas frutas você gostaria de eliminar o desperdício por completo? A maior parte dos alunos escolheu as 2 frutas que eram o maior nível, né, que era, acho que, banana e morango na época. Aí teve um aluno que falou assim, eu escolheria a fruta que tem menos desperdício de todas. E na justificativa ele colocou assim, eu escolheria essa porque é a que tem menos desperdício, então para deixar 0 é mais fácil. Eu achei sensacional. Aí teve uma aluna que falou assim, eu escolheria, de todas elas, ela escolheria a banana. Inclusive ao invés do morango, que eles tinham o mesmo número. Porque na visão dela, como a banana dá o ano todo e o morango é sazonal... E aí na hora que eu fui fazer a correção com eles ficaram muito chocados com isso. Mas qual que era a resposta? A resposta é o que você falou. Você tem que ter um argumento interno válido, né? Mas dá pra ver a resistência nisso, porque assim, não é uma coisa que é praticada, né? Sim. E a gente busca muito isso. Nossa, sua resposta tem que dar 5. Se não deu 5, você errou. E às vezes, mesmo dando 5, você também errou, né? Porque você pode fazer as coisas de jeito equivocado. Então, acho que é uma luta muito constante nesse processo de fazer algumas trocas nisso. Sim, não, com certeza. E aí eu acho que uma outra questão, né, que até a Débora mencionou, que é a questão da objetividade, né? Porque tem muito esse caráter de você associar o aluno nota 10, o aluno, né, que tem um comportamento indesejado, então já é um aluno reprovável, um aluno de média, abaixo da média. E aí a minha dúvida seria, né, como que a gente faz para ter maior objetividade na correção, sendo que sempre é o professor que vai corrigir? Como que a gente faz isso? Vou falar. Fiquem à vontade. Eu acho que quando tem mais de um professor aplicando a mesma disciplina, tem uma troca entre os professores que é interessante, né? Para verificar se às vezes, tipo, eu estou querendo uma coisa, mas assim, se outro professor às vezes vai ver a mesma questão e vai pensar em outro aspecto, né? Então, assim, é muito comum a gente fazer essa discussão, né? Qual é a sua expectativa com essa pergunta? Porque eu, por exemplo, não respondi assim. Isso acontece com uma certa frequência, né? Então, acho que essa troca entre pares é fundamental. Né? Eu sei que às vezes, dependendo da disciplina, você não tem muito com quem fazer essa troca, né? Mas acho que tendo alguém para fazer essa troca é muito bom, porque aí você baliza bem, assim, tipo, olha, mas do jeito que você está me perguntando isso, não é essa a resposta que eles vão te dar. O que você está querendo avaliar não está ali. Né? Então, acho que isso é um ponto importante. E a criação das rubricas que você mencionou há pouco, acho que assim, é outra coisa que define bastante, né? E eu vou te pedir para explicar para quem nunca ouviu falar, porque às vezes no DEA a gente recebe essa pergunta, né? O que é uma rubrica, Thales? O que é uma rubrica? Como você definiria, assim, em linhas gerais, uma rubrica? Vamos ver se eu consigo explicar isso assim rápido agora, hein? Mas, dado uma questão, a gente sabe a resposta, né? E aí, de novo, por isso que ela tem que estar bem definida, porque senão não ficar uma coisa muito solta. Né? Então, eu tenho essa resposta padrão, né? Então, assim, uma pessoa que respondeu isso, ela está exatamente no que eu espero. Né? Se a pessoa tiver um pouco abaixo disso, qual seria uma resposta que eu consideraria, não seria satisfatória, mas seria uma resposta em desenvolvimento. Assim, a pessoa ela tem uma noção do que é, mas ainda não está onde eu gostaria. Né? Então eu vou criando níveis de proficiência, né? Assim, olha, a pessoa vai atingir o insatisfatório, o em desenvolvimento, o nível de proficiência, o nível de satisfatório, o avançado eventualmente, né? Além do esperado.
Tem pessoas que extrapolam mesmo, né? Pegam um almaço e fazem grandes dissertações numa prova dissertativa. Né? Então, acho que quando a gente fala de rubrica, a gente está pensando muito nesses critérios. Né? O que o aluno teria que responder, qual seria a resposta que eu encararia como uma resposta satisfatória, uma resposta incipiente, uma resposta que está boa, mas pode sofrer melhoras. Né? Então, é meio que esses critérios. Sim, Não e sei se eu quebrar expliquei da também. melhor maneira. Não, eu acho que é exatamente isso. E quebrar também, né? Então, nesse desenvolvimento, nessa resposta esperada, tem 3 aspectos que o aluno tem que mobilizar ali, né? Então, esses critérios também Isso. quebrados nisso, né? A rubrica, ela tem acho que um ponto, assim, que é um exercício, quando você elabora uma rubrica, você tem que exteriorizar os seus critérios internos. Porque quando você corrige uma coisa dissertativa, que é, assim, a rubrica serve para tudo que não for objetivo, né? Uma rubrica serve para corrigir qualquer coisa que não seja uma questão objetiva, porque já tem a resposta, né, padronizada. Então é isso mesmo, quer dizer, quando você corrige algo, se você não tem uma rubrica, você tem critérios internos. Por que você deu numa questão que vale 2, para um você dá 1, para outro você dá meio, para outro você dá 1,75, você tem critérios para fazer esse Inclusive, corte. desculpa te cortar, mas era aquele momento do aluno perguntar assim, escuta, pro meu amigo você deu meio, e por que para mim é tanto? Então é justamente assim, você exteriorizar esses critérios, né, que você está usando e com que escala de proficiência, exatamente. Quer dizer, por que a resposta do meu amigo tirou 2 e eventualmente a minha tem 1? Porque o esperado, aí você vai descrever o que era o esperado, tá certo? Olha, espera-se que, né, ele faça isso, com essa referência. E aqui, por exemplo, não foram usadas essas referências, que fazia... E aí outra coisa que você disse, isso tem que estar amarrado com o enunciado. Porque eu tenho que ter pedido isso, né, para que isso se reflita na resposta. E aí eu posso dizer, ó, com isso que foi pedido, com esses critérios que ficam implícitos pelo pedido, eu consigo te colocar num determinado nível de proficiência, num grade aqui, né? E eu acho que a rubrica tem muito esse caráter de ter que exteriorizar uma coisa que você sempre vai usar, mesmo que você não tenha isso claro. Quando você tem, facilita. Torna um pouco mais objetivo, porque você vai encaixar a partir do que está escrito, você vai tentar usar a mesma régua com todo mundo, né? Então, acho que ajuda muito a dar um pouco mais de objetividade em algo que é subjetivo. Você tem um julgamento, né? Mas você pode criterizar de forma um pouco mais clara, um pouco mais... Até pode te ajudar a explicar para os alunos depois, né? O porquê de determinadas notas. E tem professores, inclusive, que disponibilizam a rubrica de correção antes do instrumento ser aplicado. É claro, não vai ser uma rubrica específica, né? Tipo, daquelas que coloca exatamente a resposta ali, mas olha, você vai ter a nota tal se você conseguir atingir esses critérios aqui. Ele não vai entrar no mérito exatamente da questão, né? Mas algumas pessoas acabam compartilhando essa rubrica antes para o aluno já saber em que medida que ele vai ser avaliado. Né? Para depois não ficar aquilo de perseguição, é o esquema punitivo que a gente estava falando lá atrás. Tem até um ponto que eu queria ressaltar, né, que a gente está falando muito agora em avaliação, da intencionalidade, no fundo. Quer dizer, o que eu quero com essa avaliação? Porque tudo tem que estar muito amarrado, né? Eu quero avaliar isso, então eu vou construir uma rubrica que tem a ver com isso. Quer dizer, quando a gente não tem como falar aqui da avaliação, não falar do DDD, do desenho de disciplina, né? A gente fala tanto de objetivo de aprendizagem. Mas, basicamente, a avaliação deixa isso muito explícito, né? O que é esse objetivo de aprendizagem? É aquilo que você quer que o aluno seja capaz de fazer. Onde ele mostra para você o que ele é ou não é capaz de fazer? No processo avaliativo. Então, esse amarramento é fundamental, esse alinhamento. Então, eu tenho lá a avaliação que deve estar alinhado com isso e a rubrica vai estar alinhada com isso. O enunciado vai estar alinhado com isso, né? Essa intencionalidade clara é muito importante. Uma outra coisa que eu acho, a gente estava falando muito do trabalho, né? Hoje, como a gente faz, é muito trabalhoso. Talvez, assim, quando você começa a ter um olhar um pouco mais voltado para a aprendizagem, você também tem um trabalho prévio, talvez até maior do que o trabalho da aula. Porque você planeja muito mais, você tem um roteiro, você tem umas premissas que você vai desenhando para ter uma sequência. E aí, quando a gente fala de intervenção, vocês falam assim, mas vai dar trabalho. Claro, mas se eu estou com aquilo muito bem desenhado, eu vou saber melhor onde fazer essa intervenção. Mas aqui eu tinha essa intenção, aconteceu isso, então eu faço uma coisa mais dirigida, né? Eu queria também tentar fazer uma analogia. Não
é exatamente a mesma coisa, mas eu acho que dá para fazer a relação. Quando a gente vê um médico atendendo, né, fazendo alguma coisa, ele faz aquilo ali com base em muitos protocolos, em muitos processos muito bem né, testados e tal. E a gente tem uma visão um pouco de educação meio romântica, né? Que você não tem esse processo de, sabe, de fazer as coisas de uma maneira muito estruturada e que naquele momento da execução você está executando algo estruturado. Que não é ali na hora que você tem o feeling. Claro, existem situações que você... Mas o princípio não é esse. Né? Então, acho que a avaliação apenas ela traz tudo isso à tona. Porque é ali que as coisas acontecem, é ali que o aluno se mostra, é ali que você, de alguma maneira, tem que decidir se ele vai ser aprovado ou não. Mas acho que esse trabalho todo que a gente está falando, e a avaliação é um momento em que isso é muito exigido, né? É um trabalho que deveria ser muito mais prévio, digamos assim, do que a execução em si. A execução talvez fosse facilitada por um desenho prévio mais amadurecido, né? Acho que a gente aprende também, né? Eu pensando que eu fiz uma licenciatura na minha formação, né? E eu vejo isso de outros professores também. Na nossa formação, a avaliação nem era discutida, né? Você aprende a dar aula pela referência dos bons professores que você teve, mas assim, a avaliação é um negócio que você tem que fazer lá, porque você tem que pôr nota no diário, né? Então, esse olhar, eu acho que é por isso que é tão trabalhoso também, né? Claro. Porque envolve aprender para que ela deveria servir, né? Então, quebra muitas dessas questões. E aí eu acho que quando a gente fala da rubrica, né? Ela ajuda também até professores que têm turmas grandes, né? Se a gente for pensar. E aí, essa é uma outra questão que eu queria trazer, assim, né? Para vocês falarem um pouco. Quando a gente fala para o professor que ele tem que fazer esse novo modelo, pensar, né? Avaliação para intervenção. E aí o cara fala, tá, mas aí eu tenho uma turma de 70 alunos. Como é que eu vou fazer tudo isso, né? Então, acho que a gente podia falar um pouquinho disso. Mas eu acho que é o que a Débora falou agora, né? À medida que você faz essa preparação toda antes, esse momento posterior à aplicação do instrumento, né, seja ele qual for, ele acaba sendo mais rápido, porque você já, tanto para intervenção, né, quanto para a parte de correções. Porque ter essas rubricas permite que você já chegue lá e fale assim, bom, vamos pensar aqui no esquema, num sistema qualquer. Bom, esse aluno, eu clico na caixinha, entendeu? Para esse aluno, essa questão ele está no satisfatório. Para essa questão aqui, ele está no incipiente. Então, para esse objetivo de aprendizagem, ele não atingiu isso, para aquele ele conseguiu atingir o nível esperado. Mas fica uma coisa muito mais automatizada, né? Porque, assim, eu já sei exatamente quais são os critérios que eu quero corrigir, né? E, assim, eu falo da matemática, que eu acho que é mais rápido de corrigir, mas você que é de história, Débora, que é de letras, acho que tem textos realmente mais robustos que o pessoal acaba escrevendo ali, e esse tipo de coisa facilitaria bastante, né? Porque se cada aluno fizer 2 folhas de almaço escrevendo grandes dissertações ali, você pode gastar muito tempo nisso, mas quando é por rubricas, a correção fica muito mais rápida. Fala assim, olha, dá para ver que esse aluno conseguiu atingir esse nível de proficiência. Poxa, então eu já tenho a nota dele. Né? É claro, isso não estou dizendo que você não vai ter que ler o processo como um todo, né? Mas todas essas provas que fazem... Vamos pensar talvez em provas muito grandes, né? Por exemplo, o Enem, né? O Enem que tem redações, a Débora já trabalhou com isso. Assim, se você não tiver umas rubricas de correção, você acaba se perdendo. Porque imagina que você vai manter o critério que você começou na primeira prova quando você estiver na milésima. Assim, então estou falando de turmas assim, gigantescas mesmo. Né? Não tem turma maior que essa. Milhares de corretores, inclusive. Então, e aí como é que você faz para garantir que 2 corretores diferentes vão dar a mesma nota? Né? Porque tem isso, aqui a gente tem um hábito, né, na disciplina de cálculo, que é relaciona aqui, de trocar as provas, né? Então, eu vou corrigir a questão 1 da minha turma, mas também vou corrigir a questão 1 da sua turma. Né? O outro professor vai fazer a mesma coisa com a questão 2 de todas as turmas, né? Para garantir um pouco a permanência do critério aplicado. Então, claro, a gente poderia pegar esses critérios e compartilhar um com o outro, ou pegar uma pessoa, faz os critérios e destrincha para todas as turmas. Mas quando é uma turma muito grande assim, não tem nem como isso, né? Porque toda essa troca envolve uma logística, às vezes, um pouco complicada. Né? Mas eu acho que isso, se você tiver os critérios, a rubrica de correção ali, a correção fica mais rápida, né? E acho que isso volta no ponto isso que você falou, né, da objetividade, né? Se você tem uma avaliação e uma rubrica que qualquer pessoa pode pegar e aplicar, você está muito no caminho, né? Era isso. Imagina um instrumento que é apresentação oral. Como é que eu vou dizer, esse aluno merece 5, aquele merece 7, se você não tiver uma rubrica definida? Porque
Porque a gente fala de instrumento, a gente pode ficar pensando muito em prova escrita, né? Mas tem todos esses projetos, seminários, apresentações, em que se você não tiver isso bem definido, não tem como fazer. Né? Porque é isso, aquele aluno falou melhor que o outro. Tá bom, então o argumento fala, exposição oral, né, comunicação oral, é um critério que você quer avaliar, então ele tem que estar nos seus critérios de correção, tem que estar na sua rubrica e você tem que saber o que é o proficiente, qual é o nível de proficiência para cada uma dessas coisas, né? Sim. Com certeza. E aí eu já vou aproveitar para fazer um gancho de um merchan do DEA, que a gente vai lançar um curso de avaliação no segundo semestre, né? Justamente para trazer isso, porque a gente não mencionou, mas a própria avaliação, o instrumento, né, fechado, né? As questões objetivas tem todo esse ponto que a gente já mencionou, né, de pensar, que é uma coisa que eu acho que a gente também não pensa. Eu fiz muita prova também para alunos de ensino fundamental, né? E a questão, a alternativa errada, não existia essa preocupação que a gente tem hoje, né? De pensar um erro possível, né? Não, era bananas, né? Qualquer coisa, porque o que importa é se ele vai assinalar a certa. Então tem todo um processo de pensar como que essa alternativa errada, ela também pode, né? O distrator pode me revelar pontos importantes. E aí a gente vai ter isso no nosso curso de avaliação, que a Débora vai fornecer para nós. Olha só, legal. E eu queria aproveitar, né, falando de automação, aqui no ISPRA a gente fala muito do AOL, né, do Assurance of Learning. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente, porque eu também já recebi muito essa pergunta, o que é o AOL, né? Então já perguntei da rubrica, agora, o que é o AOL, Thales? Fiquei à vontade de quem começa. Ela já puxou, vou deixar. Depois o Thales emenda. O AOL, primeiro eu vou dar uma resposta filosófica, assim, para mim foi o que me ensinou um pouco a olhar para a aprendizagem, de fato, de uma maneira concreta. A minha formação é toda em educação, né? Então a gente sempre filosofa muito, tem muitas reflexões, mas o que é o AOL? O AOL é um processo que a gente trouxe para cá, originalmente da ICSB, que é uma das nossas acreditações internacionais, que basicamente quer olhar o seguinte: instituição, você tem algum processo em que você olha se você está entregando a aprendizagem que você promete para os seus alunos? Isso é incrível, né? Quer dizer, institucional, tá certo? Você pergunta para a instituição acreditada e a gestão da aprendizagem, que é uma forma livre que nós traduzimos Assurance of Learning, né? Aqui. É isso, quer dizer, é você ter um processo interno institucional que vai tentar validar o seguinte: quando a gente vai desenhar um curso e vender um curso, você tem um perfil do egresso. Ao final, esse aluno será capaz de, né, quais competências você vai desenvolver nesse aluno? Você promete isso, tá? Está no projeto do curso, está na propaganda do curso. O que é o Assurance of Learning? Nós vamos medir com que qualidade nós fizemos essa entrega, como currículo. Então, a gente vai avaliar todas essas grandes competências, que para nós aqui se transformam em objetivos de aprendizagem dos programas, de cada programa, e ver como é que os alunos estão saindo em relação àquilo que a gente prometeu que iria desenvolver. Isso é a Assurance of Learning, né? Temos uma área isenta, porque eu não posso colocar quem está interessado no resultado para tomar conta de todo o processo, por uma questão, né, de conflito de interesse, digamos assim. Então, você tem normalmente uma área institucional, como é o DEA, e especialmente o nosso núcleo de gestão de aprendizagem, que vai justamente fazer esse processo de uma forma um pouco externa ao programa, né? Porque a gente vai... Claro que é um trabalho alinhado, mas somos nós que vamos fazer essa operação para a gente justamente ter uma medida válida, um resultado confiável e dizer, puxa, hoje nós estamos aqui com alunos chegando no final com domínio, sei lá, abaixo do básico em relação a X competências. Então, é uma questão muito importante. Se a gente tem e aqui nós temos, né, uma genuína preocupação com a qualidade da entrega, eu tenho que me comprometer com isso. E isso é o Assurance of Learning. Quer dizer, é uma gestão da aprendizagem do currículo. Então, eu não estou olhando o professor Thales, o professor fulano, ciclano, não. Eu estou vendo o que o currículo está entregando. Né? E faço isso por medições diretas, medição de aprendizagem, e medições indiretas. Percepção do mercado, de como é que esse aluno chega no mercado. O próprio aluno nosso, quando ele é um alumni, né, já um egresso, a gente também faz algumas pesquisas com ele, para ele nos dar um pouco, de uma maneira que ele entenda, né, não é nada técnico isso, tá? Mas como é que ele avalia se ele está mobilizando aquelas competências que a gente prometeu que ele iria aprender, né? Que é uma medida indireta. Então, isso é a Assurance of Learning.
traduzindo assim de uma forma geral. Então, assim, é foco na aprendizagem, né? Acho que isso ajudou muito a gente aqui no INSPER a começar a ter esse olhar para a aprendizagem, sabe? Em geral, a gente sabe que o foco é muito no ensino, né? Se vende muito o ensino, e aqui é uma virada, né? É. Vai, Thales, agora você tem a missão de complementar. Não, eu acho que nem tenho como, na verdade. Mas é isso, eu acho que é só mais uma coisa, né? Porque a gente está falando que o ensino é importante, obviamente, porque sem ele talvez a gente não conseguisse a aprendizagem, mas a gente precisa mapear isso, né? Porque só também dizer que faz e ficar por isso é um pouco complicado, né? Até para fazer todas essas... E é o que a Débora falou assim, não é querendo achar o professor, né? Porque assim, a gente está acreditando que essas competências macros, elas são trabalhadas em vários momentos ao longo do curso. Poxa, então, calma aí, se está dando um problema nisso, a gente tem que repensar um pouco isso como trilha. Falar assim, olha, nessa trilha aqui, não sei o de tal, mas a gente tem que repensar isso para garantir que a gente, na próxima entrega, consiga alcançar isso, né? Melhoria contínua. E quando ele fala olhar, é analisar. O que será, né? Tentar encontrar onde é que terá que nós temos algumas causas mais raiz para alguma coisa que precisaria de uma melhora para que essa aprendizagem melhore. Porque no fundo é isso. Eu acho muito nobre o Assurance of Learning. Porque assim, puxa, eu tenho que garantir a aprendizagem que eu prometo. Nós somos uma escola tem que entregar aprendizagem. Claro que ela entrega pesquisa, ela faz extensão, né, pensando no ensino superior, mas assim, a aprendizagem é um dos tripés fundamentais, né? Eu tenho que colocar no mercado aquilo que eu prometi que eu ia entregar, né? E aí a forma muito como a gente atua com os professores, né, é a partir justamente do que a gente está falando da avaliação, né? Então essas rubricas, né, como que o instrumento de avaliação está sendo, está revelando, né, o que o aluno está aprendendo, isso tudo, no final tudo isso se amarra, né? Então o AO entra nisso. E aí mudando um pouco de assunto, pensando ainda em avaliação, mas a gente está num momento que a gente está falando muito de, não só de tecnologias educacionais, mas de inteligências artificiais. E aí eu queria, acho que isso tem a ver com o começo da nossa conversa também, mas o que vocês pensam, né? O que vocês diriam para quem tem um pouco de receio do uso dessas tecnologias, seja para pensar o ensino, a aprendizagem ou a própria avaliação, assim, o que vocês acham disso? Olha, eu acho que tem que pensar como algo a ser colocado como uma ferramenta auxiliar. Porque se você for contra isso, impossível. A avaliação vai ser altamente impactada, já está sendo, por essas tecnologias. Porque hoje eu posso produzir várias respostas no ChatGPT, sabe? Por exemplo, e outros tantos, né, que a gente já tem, concorrentes. Ah, mas eu vou tentar pegar a autoria. Você vai encontrar sempre formas de, né, embaralhar. Ah, mas então eu vou fazer impresso. Mas o mundo não é mais impresso. E assim, o aluno vai estar no mercado de trabalho em que isso vai estar lá, dado de alguma forma. Tudo bem, você vai ter algumas restrições, mas assim, não dá para dizer que isso não vai entrar no... Como, assim, eu estudei fazendo trabalho à mão, em máquina de escrever. Quer dizer, esse é um mundo que está muito distante. Então, só que a tecnologia está avançando tão rápido, daqui 5, 10 anos, isso vai estar muito disseminado. Então, se você não usar isso a seu favor, entendendo até que a criança hoje, quando for para a escola, já vai entrar em contato com essas tecnologias, e, portanto, assim, como é que eu vou esperar que, em algum momento, eu vou isolar essa pessoa do mundo? Né? Então, acho que não é uma coisa... E, assim, dá para ser algo que você pode usar a favor da aprendizagem. De novo, eu vou ter que planejar, isso vai dar trabalho, tá? Mas eu acho que se eu não quiser segurar uma onda que não tem... eu não consigo segurar um tsunami, né? Não consigo. Vai morrer na tentativa, né? A gente viu, né, nessa evolução da tecnologia muita coisa acontecendo, né, já. Mas eu lembro de quando, por exemplo, surgiu essa parte dos telefones, dos smartphones, não sei o quê, né? HP, calculadora HP. E aí eu lembro de escolas discutindo se iam liberar o Wi-Fi para os alunos ou não. Né? Hoje em dia ninguém mais debate isso, porque os alunos costumam ter 3G mesmo, então assim, pelo menos se for no meu Wi-Fi, eu consigo controlar algumas coisas. Né? Então assim, isso era uma pauta que o pessoal tinha muita relutância, né? Tipo, o aluno vai ficar lá no celular fazendo outras coisas, e acaba ficando mesmo em vários momentos, então você tem que saber lidar com isso. Eu acho que essas novas tecnologias acabam fazendo a gente repensar um pouco, né? Saindo um pouco daquela zona de conforto. Né? Porque é isso, assim, eu gosto muito de... Eu já vi muito filme, li muita coisa de ficção científica, e é muito engraçado como em todo ambiente desses futuristas, a escola é sempre do mesmo jeito.
Ele muda o formato, então ao invés de uma lousa de giz, é uma lousa de caneta, depois é um holograma, mas assim, a aula em si acontece meio que do mesmo jeito, porque a gente nunca não parou para conceber alguma coisa muito diferente disso, né? E essas tecnologias todas acabam trazendo isso, né? Tipo, a gente precisa repensar um pouco essas práticas, porque a gente não pode fingir que não existe, porque assim, se eu tenho como proposta preparar o aluno para fora da escola, não posso fingir que isso aqui não existe. Mas também não posso deixar ele usando por conta própria, porque senão talvez ele não aprenda exatamente como tem que ser feito. O ChatGPT, que é o que ganhou maior visibilidade nos últimos 6 meses, ele é muito legal, mas ele tem suas limitações. E ele erra em alguns pontos. Poxa, então eu preciso mostrar para o pessoal como é que a gente faz para usar o ChatGPT a nosso favor. Né? Então acho que é um pouco isso, né? Como fazer para introduzir esses mecanismos, essas ferramentas no ambiente escolar a nosso favor, ao invés de deixar isso, fingir que não existe, sim, ou também deixar assim, liberado. Não usa de qualquer jeito, não vou fazer preparo nenhum. Acho que é um pouco por aí. Sim, e acho que tem muito disso, né? Ah, mas aí vai facilitar para colar, né? E aí eu acho que vem a questão, né? Pensar a forma como a gente está propondo, então, essa questão, né? Se de repente, né? Talvez é ali que seja também um caminho. E aí, pensando em inteligências artificiais, tecnologias, vocês acreditam que em algum momento, no futuro, aí, a gente teria um cenário em que esse modelo mais tradicional de avaliação, ele não existiria mais? Assim, a gente evoluiria de uma outra forma para ser capaz de mensurar, que não precisasse da prova ali, daquela avaliação mais tradicional que a gente tem? Eu acho. Eu assim, também. não no sentido, eu acho que é como sempre, né? Você rediscute o papel dos profissionais em todas as áreas com as tecnologias. Né? Nós estamos falando de educação, mas no fundo tem a ver com todas as áreas. Então, claro que eu não vejo, por exemplo, uma substituição do trabalho docente, que tem a ver com esse contato humano, né? com criatividade, tem a ver com interação, tem a ver com mediação. Porque a máquina pode conversar com você, mas assim, ela não vai ter condições de mediar com você, talvez em alguns níveis que são mais humanos, digamos assim. Agora, vamos pegar um exemplo simplório. Questões discursivas, tá? Se eu tiver uma máquina que faz uma primeira avaliação para mim de coisas que eu vou ensiná-la a avaliar, qual seria o problema? Porque, na verdade, eu posso, então, me dedicar a avaliar coisas mais interessantes que essa primeira limpeza, digamos assim, esse primeiro olhar já vai ser feito por uma máquina. Então, assim, eu acho que até é muito favorável. Pode nos ajudar a não ficar fazendo uma série de correções repetitivas, né? Que repetição tem a ver com máquina. Quer dizer, eu posso ensinar a máquina a fazer coisas que tem um padrão, né? Que eu vou conseguir que ela repita com boa qualidade. E aí eu posso olhar outras coisas e dedicar o meu tempo, né? Por exemplo, muito mais a analisar resultados do que em si fazer o processo de correção, porque se eu vou ensiná-la com critérios, ela já vai me dizer a distribuição. Então, eu já vou saber onde é que está pegando. Então, vai ser muito mais fácil e eu vou poder ter. Na verdade, eu acho que a tecnologia, ela pode ajudar no tal do trabalho que a gente está falando. Porque ela pode, hoje você consegue, tá? No DEA nós fizemos alguns experimentos. Pedir para a máquina fazer uma rubrica, um ChatGPT. Ele pode construir uma rubrica para você. Aí você fala, puxa, não vai ficar boa. Tudo bem, mas é uma primeira base. E você pode, em cima dessa primeira base, refinar. Né? Então, eu acredito que a tecnologia vai ajudar muito nesse trabalho para a gente. Eu acho que já faz isso bastante, né? Tem as pessoas que têm usado essas ferramentas, eu já usei um pouco também, né? Para criar questão, acho que é muito legal esse tipo de coisa, né? Para criar questão discursiva, questão com múltipla escolha também, eu posso pedir alguma coisa. Para criar um caso, uma coisa um pouco mais robusta, isso ele já faz, é claro. Vai ter suas limitações no começo, né? Mas a gente está pensando já, tipo, se atualmente está desse jeito, eu não sei o que a gente pode esperar daqui nos próximos 5, 10 anos, né? Mas é isso, hoje em dia a gente já gasta um tempo menor, às vezes, montando uma avaliação, porque esse começo eu dou os comandos e ele já cria para mim, de repente, 3, 4 questões, o que eu gastaria, às vezes, com 1 hora de trabalho, ele me responde, dando o comando certo, colocando os prompts corretos ali, né? Eu teria isso em 10 minutos. Né? Claro, isso depois vai ser lapidado, aquela coisa toda. Acho também que para correção facilita bastante, né? A gente já viu, e eu não estou nem falando da inteligência artificial do ChatGPT ainda, mas tem algumas ferramentas que já foram desenvolvidas que aceleram a correção. Né? Então, assim, essa semana tá rolando as provas finais aqui na escola, assim,
fiquei nesse final de semana com 6 sacos de prova, cada uma com 80 alunos, em média, para corrigir isso. Leva um tempo muito grande. Seria muito bom eu utilizar esse tempo para repensar já algumas coisas de melhoria para os outros momentos. Mas tem ferramentas que a gente já viu aqui no DEA, como sistemas em que você coloca a questão, eu parametrizo algumas informações e aí para cada aluno ele vai receber uma questão diferente. A base do enunciado é a mesma, mas mudando algumas informações. O que é muito legal para as questões objetivas e principalmente de métodos quantitativos, né? Permitir essa troca toda facilita o processo. Você demora um pouco mais na criação, mas a correção é automática. Porque eu já programei a máquina para corrigir a partir daquilo. A gente já viu sistemas em que você dá um texto para a máquina e ela pega o texto e a partir do texto ela faz perguntas. Por exemplo, já fez prova do livro em escola. Imagina que você fala assim, tá vendo o livro tal? Pois é, eu quero que você crie para mim 10 questões a partir disso daqui. E pronto, vem as 10 questões de maneira imediata para você. Nós vamos aplicar essa tecnologia no curso de avaliação. Sim. Eu ia falar isso também. Então, não percam. Não percam. Fiquem ligados nos e-mails. Então, mas é louco isso, né? Tipo, olha só que legal, você dá um texto para a ferramenta pega o texto e já cria questões a partir daquilo. Né? E aí se eu tenho uma outra ferramenta que também já corrige, e claro que em algum momento isso tudo vai estar integrado numa coisa única, eu acho que na verdade a prática docente melhora bastante. Porque você acaba gastando menos tempo com essa parte de correção de provas, que é uma parte importante, aí eu falo assim, eu vou avaliar só aquelas provas críticas. Poxa, olha, tem, assim, esses alunos não estão atingindo o básico. Poxa, então deixa eu ver, talvez, o deles com um pouquinho mais de esmero para entender o que está acontecendo nesse grupo. Então, acho que assim, a perspectiva é boa nesse aspecto, né? Mas eu acho que é isso, né? A gente acaba saindo um pouco daquele lugar que a gente está. E todo tipo de mudança causa um certo desconforto. Sim, essa é a minha próxima pergunta, assim, né? Tanto pensando no exemplo que você trouxe, né? De como que até em cenários fictícios a escola e a sala de aula é a mesma, né? Mas, e aí pensando em todas essas variáveis, o que será que falta ainda, tanto em termos de resistência de professores, quanto em conhecimento de tecnologia? Porque eu também vejo muito isso, né? A gente fala muito de tecnologia, mas quando a gente vai pensar as salas de aula em geral, mudou isso. O quadro agora a gente tem canetão, então tem, né, o quadro digital, mas não vai muito além do uso do PowerPoint só para transferir do que ia para o quadro para o PowerPoint. Então, o que vocês acham que falta ainda também para essa... Olha, eu lembro que uma vez eu estava vendo uma pesquisa que avaliava essas ferramentas, esses instrumentos que a gente usa em sala de aula, né? O que traz de melhor efetivamente, né? E aí tem isso, na lousa ou no PowerPoint? O aluno anota no caderno ou anota no tablet? Aí os alunos hoje em dia têm Chromebook e tudo mais. E eles viram que, na verdade, atualmente não tem muita diferença. Né? Essa pesquisa já tem uns 4, 5 anos, tá? Acho que foi da McKinsey. Mas assim, tem essas ferramentas todas, mas a gente não tem muito treinamento de como usar elas. Né? Então, acho que em alguma medida a gente precisa parar para pensar um pouco isso. Só que, de novo, tem que fazer isso enquanto o processo está acontecendo. Né? Porque se o aluno vai ficar fazendo a conta no caderno, ou se ele vai fazer a conta no tablet, eu estou mudando no final das contas o anteparo, mas o processo em si é o mesmo. Né? Eu não tive um trabalho, né? Eu não tive um aprendizado de como usar isso efetivamente. Né? Que é essa discussão do ChatGPT está trazendo. Poxa, tá bom, a ferramenta é muito legal, é muito importante, é inegável que ajuda muita coisa, mas como é que eu faço para colocar isso? Então, o que eu acho que falta, na verdade, é esse momento da gente parar um pouco para fazer, tá bom, vamos então fazer algum tipo de grupo e fazer teste, porque no final das contas não tem muito jeito. Né? A gente pode teorizar muita coisa, mas tem que ver um pouco na prática como é que isso se dá. Né? De fazer esses treinamentos para ver o que poderia ser feito de melhor a partir da ferramenta que a gente já tem. E aí, antes de eu passar a palavra para a Débora, né, me ocorreu até no seu exemplo do médico, né? Acho que, no fundo, nós professores, generalizando como classe, talvez a gente seja muito conservador, né? Porque se a gente for pensar, os médicos também têm que aprender novos protocolos o tempo todo, enquanto estão trabalhando, né? Não só os médicos, né? Mas usando o seu exemplo. E isso enquanto a gente, como profissional, tem sempre que fazer isso, né? E a gente percebe que existe muito essa resistência e esse modo de dar aula muito baseado nessa visão romântica do dar aula. Eu acho que isso também é uma barreira, né, importante quando a gente pensa. Engraçado, a gente não combina, mas essas coisas se encaixam. Porque eu ia falar exatamente isso, assim. Quando você vê essas discussões de educação, né, no Brasil, se fala muito com a educação básica, mas o princípio é o mesmo. O que né, os especialistas indicam como um ponto que você precisaria atacar de primeira? Formação docente.
Então, formar a pessoa para atuar como docente é imprescindível. No ensino superior, que não existe, porque não é obrigatório, mas ela é uma formação continuada. Quer dizer, você forma para essa profissão e você tem que ter uma atualização permanente. Mas para a docência, para a aprendizagem, que é o que a gente não tem. Então, nós estamos infinitamente atrasados, se a gente comparar com outras profissões de ponta, assim, que você tem uma formação já consolidada para a atuação, né? Quando a gente conversou da outra vez, eu falei, professor precisava fazer residência. Como o médico faz residência? Residência em escola, né? Quer dizer, fazer um processo de estágio realmente real, supervisionado, né? Para a formação, de fato, porque é isso que vai te trazer essa prática, né? E continuar esse acompanhamento, no fundo, né? Ter esse princípio de que, assim, para essa atuação, você tem que permanentemente se atualizar nessa perspectiva. Então, acho que esse é o ponto. E estamos bastante longe. Agora, assim, é isso. As tecnologias, de alguma forma, estão pressionando algumas coisas, né? Vamos ver como é que isso vai se resolvendo. Mas eu acredito que a formação é o ponto de virada, né, para essa melhora. Eu sempre fico pensando muito que são muitos Brasis, né, que a gente tem, muitas realidades que têm dificuldades muito diferentes. E aí essas discussões, quando elas ganham um pouco mais de repercussão, vem muito essa questão, né? Como é que a gente vai falar de evolução de tecnologia, sendo que a gente tem escolas que têm outros tipos de dificuldades? Acho que esse é um ponto. Mas a gente também tem cenários em que isso não acontece por uma resistência mesmo e por uma falta de preparo, que é o ponto que vocês estão trazendo, né? Então, acho que as barreiras ainda são muitas, mas passa muito para a gente mudar essa perspectiva, né? Voltando no nosso tema geral do episódio, que é da avaliação, né? Então, com certeza. Eu queria saber se vocês querem complementar mais alguma coisa que eu não perguntei, né? Então, deixar uma mensagem positiva para os professores se engajarem nessa forma de pensar ou avaliar, para a gente encerrar. Olha, eu queria dizer o seguinte, os colegas docentes nossos aqui do INSPER, que começam, por exemplo, a fazer rubricas, começam a ter banco de itens, todos eles acham a mesma coisa. Puxa, agora eu não vivo sem. Isso é positivo. Não tem nenhum professor com quem eu converse, de finanças, né, de áreas de exatas também, que diga assim, puxa, eu fiz isso uma vez, não gostei. Não, assim, é duro, eu sempre falo, puxa, é duro começar a estruturar, né? Mas depois que eu começo a fazer isso, fica muito mais fácil. Eles começam a ver que isso é um ganho, né? Então, eu deixaria essa mensagem assim, para a pessoa experimentar, compartilhar com outros colegas que já têm um pouco de experiência com isso, para ver que, assim, você tem um trabalho inicial, mas você vai ter uma redução, na verdade, às vezes, de trabalho, até depois que você faz esse preparo da avaliação um pouco mais prévia, né? Vencer essa curva de aprendizado, né? E acho que os professores, eventualmente, cada um faz um pouco do seu jeito, né? Tem suas idiosincrasias, obviamente. E acho que é esse ponto que a Débora mencionou no final, né? Fazer essa troca, né? De repente, um professor assistir a aula do outro, que é uma coisa que deveria ser mais natural, e tem vários professores que encaram isso como se tivesse alguém querendo te fiscalizar, alguma coisa do tipo, né? Os professores aqui do INSPER têm um pouco essa prática, às vezes, né? Tipo, de um assistir a aula do outro. Acho que são coisas que tendem a melhorar o aprendizado, né? O ensino e o aprendizado. Porque se você vê outras práticas, outras dinâmicas, eu acho que isso fortalece a educação de maneira geral. Para não ficar uma coisa muito naquela sua percepção de que você fica sempre vendo com o seu olhar, às vezes sem dado nenhum, né? Porque você é muito de percepção. Acho que de repente faria isso. Diria isso no final. E de repente, tipo, se inscreva mais uma vez. Se inscreva no curso de avaliação. Não, perfeito. Esse ponto da Débora, isso é muito comum também lá quando a gente está fazendo blueprint com os professores, assim. Ninguém quer fazer blueprint, para que eu vou fazer blueprint? Aí depois que termina, nossa, é ótimo, eu volto toda hora no blueprint. Eu falo, tá vendo? Né? Era difícil mesmo, dá trabalho, mas funciona depois de uma forma muito interessante, né? Perfeito, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. No próximo episódio, Juliana já estará de volta, né, com seu glamour. Estou aqui só temporariamente. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa e não percam os próximos episódios. Até mais!